De volta à Série A do Campeonato Brasileiro, depois de 2 anos, o Vasco vai ao Mineirão pegar o Atlético Mineiro hoje às 9 da noite, ao vivo no Sport TV. Um reencontro depois de 2 anos. O Vasco não disputava a Série A desde 2020. Eu acho que uma expectativa muito grande de todos, do torcedor, do clube, de nós como grupo. A reta final de preparação para a estreia de hoje contra o Atlético Mineiro teve sorriso para todo lado. Mas o momento também exige pés no chão. Por ter um elenco que tem aproximadamente 60% ou mais dos seus jogadores, com idade até 23 anos, por ser um elenco e por ser um momento de muitas mudanças, o Vasco vai oscilar. Em nenhum momento eu omito e a gente precisa ser sincero com o torcedor. O Vasco passou quase um mês focado apenas em treinos e amistosos. Uma pausa importante para buscar evolução. Eu acho que a gente aproveitou bem essas semanas que a gente teve de treinamento para consolidar muitas coisas, para criar variações e possibilidades, para se entender mais como equipe. Vasco e Cuiabá são os únicos 2 times que vão começar o Brasileiro com foco total na competição. As outras 18 equipes da Série A estão dividindo as atenções com outros campeonatos, como Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. Por isso, o Vasco acredita que pode ter uma vantagem nas primeiras rodadas. Isso tende a trazer um desgaste, um peso importante e a gente tem que saber usar isso a nosso favor. O primeiro compromisso vai ser contra um dos candidatos ao título. O Vasco deve enfrentar o Atlético com Léo Jardim, Puma Rodrigues, Capasso, Léo e Lucas Piton na defesa. Rodrigo, Andrei e Jair no meio de campo. Lá na frente o trio deve ser Gabriel Peck, Pedro Raul e Alex Teixeira. Todos os jogadores gostam dos jogos grandes. É um desafio que mexe com os jogadores de forma positiva. E nada melhor do que marcar o retorno à elite com uma vitória contra um dos mais fortes do país. Vamos mostrar aqui a provável escalação do Atlético, porque todos os jogadores aqui têm TV 4K, certamente nas suas casas, né? A provável escalação com Everson no gol, Saravia na lateral direita, o Maurício Lemos, Gemerson e o Dodô na lateral esquerda, Otávio ou Batalha, Patrick ou Johan, Igor Gomes ou Edenilson e Zarate, né? São várias dúvidas aí, porque o Atlético também pode poupar em virtude do jogo da Libertadores no meio da semana. No ataque, Hulk, esse está confirmadíssimo, e a dúvida entre, desculpem, Paulinho ou Pavon. O Paulinho, a dúvida, já não jogou também no meio da semana, né? E agora, mais uma vez, pode ficar de fora. O Atlético joga contra o Atlético Paranaense, terça-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela Libertadores. O que dizer deste Galo, Grafa? Como é que chega esse Galo para o Brasileirão? Eu acho que o Galo chega para brigar na parte de cima da tabela, né? Acho que está ali com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Fluminense. É lógico que, pelo brasileiro que fez o ano passado, tem essa dúvida, né? Como que vai ser, mas é um elenco forte, um bom treinador. Deve com uma equipe meio alternativa, bem mesclada amanhã, porque no meio de semana tem o Atlético Paranaense pela Libertadores, onde perdeu na primeira rodada da Libertadores, ou seja, vai estrear no Brasileiro, mas com a cabeça na Libertadores. Mas a expectativa de um grande jogo, né? Enfrentar um Vasco aí novo, um Vasco se organizando, um Vasco em fase de conhecimento, de entrosamento ainda, mas a expectativa de um grande jogo. Aí a gente vai colocar então para vocês a provável escalação do Vasco de Maurício Barbieri. Ficou um bom tempo sem entrar em campo. O Vasco só tem 38 rodadas agora. São 38 jogos até o final do ano. Não joga nenhuma outra competição. Isso pode ajudar, né? Foco total no Campeonato Brasileiro. Léo Jardim no gol. É o time que vinha jogando no Campeonato Carioca, né? Sem nenhuma novidade. Ó. Puma Rodrigues, Capasso, Léo e Piton. Meio campo com o Rodrigo, Jair e o Andrei. No ataque, Gabriel Peck, Pedro Raul e Alex Teixeira. Uma escalação que já está meio que na cabeça do vascaíno, né, Roger? Sim, sim. O Vasco com essas 38 rodadas tem que jogar com tudo sempre, né? Porque tá no limite. O Vasco acho que mudou e tinha que mudar quase que tudo, mas tem um time no limite. Até fez um bom campeonato estadual, conseguiu competir com o Flamengo nos jogos que fez contra o Flamengo, jogou bem contra o Fluminense também, mesmo tendo perdido. Ganhou do Botafogo num jogo, até que jogou com 2 jogadores a mais, pelas expulsões do Botafogo. Mas depois que acabou o campeonato estadual, vieram jogos ali, principalmente da Copa do Brasil, que era um jogo que valia, sendo eliminado para o ABC, e depois um jogo amistoso contra o Atlético de Minas, também perdendo em São Januário por 2-0, que deixaram os vascaínos de cabelo em pé, cara. Pô, mas como é que pode? A gente fez um bom campeonato carioca e aí pega 2 times de menos investimento assim e é eliminado de Copa do Brasil, perde um amistoso dentro de casa. Então isso o torcedor do Vasco está ansioso para ver como é que o Vasco vai se comportar no Campeonato Brasileiro. É outro time que para mim ainda não conseguiu, ou não me deu a certeza de que, olha, o Vasco vai metade da tabela. Não vai sofrer, também não é um time para chegar em Libertadores
com facilidade. São vários os clubes nessa situação. E aí eu quero acreditar no Vasco do Campeonato Estadual. Um Vasco competitivo, forte, que briga em todas as bolas, que vai precisar, porque tem pouca imaginação, mas você tem caras competitivos ali dentro. Gosto do Jair, gosto muito do Andrei. O Andrei, que é o ponto mais técnico desse time, já vai embora. Então o Vasco vai ter que buscar isso, outra alternativa, ou dentro do elenco, ou contratar. Então essas situações me preocupam um pouco, mas eu quero acreditar no Vasco do Campeonato Estadual. E se apresentar daquela maneira, eu acho que é um time para meio de tabela, sem sofrer consequências piores para a zona de rebaixamento. Para ficar numa situação bem tranquila, o Vasco está ainda tentando contratar jogadores, né? Anunciou o Matheus Carvalho, também é conhecido como Matheus Cocão. Ele é jogador do Náutico, né? Meio campo, tem 21 anos, emprestado até abril de 2024, tem uma opção de compra no contrato, o Vasco paga 300 mil pelo empréstimo, a opção de compra será de 2,5 milhões de reais. Apesar de ser conhecido, né, como Matheus Cocão lá no Náutico, o Vasco optou por chamá-lo de Matheus Carvalho. Não vai ser mais Cocão, vai ser Carvalho. Deu para perceber nessa foto por que do Cocão, Grafo? Não percebi, não. Alô, torcedores do Gigante. Revejam agora melhores momentos da estreia do Brasileirão de 2018 de Vasco X Atlético, onde o Vasco saiu com a vitória. Freitas Castro, bola rolou, olhou lá pra direita, aperta, recupera o Galo. Olha o Otero, bateu pro gol! Gol do Atlético, um golaço de Otero! Pra fazer o primeiro do Galo no Brasileirão 2018. E que golaço! Na frente o Atlético, o Vasco ataca com o Galhardo, faz o cruzamento, bola afastada de cabeça ali pelo Gabriel. Então a gente não sabe quando ele vai retornar ao time do Atlético. Vai para o Evander, pela direita levantou, na entrada da área tem o toque do Wagner, bola fraquinha. Passou o Ricardo Oliveira, recebe na frente, dentro da área, Ricardo Oliveira, lindo drible, sai o Martin Silva para ficar com a bola. Vai para a cobrança do escanteio, Wagner levantou na primeira trave, outra vez Ricardo Oliveira para tirar. O dia 22 tem Chapecoense e Vasco, às 4 da tarde. Olha a chegada do Pikachu dentro da área, vai levando linha de fundo. Saiu a bola, só tiro de meta. O Wellington, que toca para De Sábato. Chegou no Evander, saindo da marcação do Blanco e bate pro gol, mas a bola vai longe, sem nenhum perigo pro gol do Otero. Aí o venezuelano dominando, girando, saindo bem na marcação, o Otero botou na frente, arriscou o chute, a bola desviou e o Martins, esquerda cruzou, Blanco mandou na trave. Por detalhe, o Atlético não ampliou. O Gustavo Blanco volta a se lamento. Brigou, Ricardo Oliveira, bola espirrada, sobrou no Otero, Otero já esticou pro Ricardo Oliveira, Martins Silva saiu e foi preciso na saída do Martins Silva. Veio o Evander, a bola sobrou no Patrick, entrou na área, foi no fundo, o Patrick levantou mal a bola. O Pikachu pro cruzamento, bola voltou, tem um chute no canto! Gol do Vasco! Wagner, camisa número 20! Bola pro Rildo, invadiu o Rildo na velocidade, bota na frente, pênalti! Pênalti, aponta André Luiz de Freitas Castro! Pênalti em cima do Rildo, 50. O árbitro autorizou, Pikachu contra Vitor, Pikachu! Gol do Vasco! Iago Pikachu, camisa 22! O Vasco é o time da virada.